Olá, amigos, salve Maria. Eu diria que nesses últimos 2 anos, uma quantidade impressionante de padres tem buscado a tradição em maior ou em menor grau. Vários deles já, inclusive, fizeram um movimento para só rezar a missa tradicional. Nós destacamos aqui o padre François Costa e o padre Vander. E é natural que quando um sacerdote faça esse movimento para a tradição, que ele atraia ódio de todas as partes que se possa imaginar. Infelizmente, muitas vezes esse ódio parte do próprio bispo. O caso mais recente que acaba de acontecer é o desse bispo aqui, que é o bispo Dom Vital Corbellini, da Diocese de Marabá. Esse bispo que está aí acaba de fazer uma nota para o padre Antônio, que é um sacerdote que estava encardinado lá e que fez também esse movimento para a tradição e que por causa disso tem sido perseguido brutalmente pelo bispo. E quem é o bispo? Está aí ele na própria Câmara Municipal de Marabá apresentando a campanha da fraternidade ecológica numa tônica de COP30. Sim, é um bispo completamente ligado à teologia da libertação. Você já percebe pela própria vestimenta, né, a ausência de batina e pela vergonha que tem de ostentar a cruz peitoral no peito, né? Porque vários desses bispos ligados à teologia da libertação, eles pegam a cruz peitoral e colocam escondida no bolso. Essa coisa é terrível. E eu fui pesquisar para ver quem era Dom Vital, para ver qual tinha sido o seu principal feito. Descobri de forma mais precisa nessa reportagem aqui, que é o mapa de conflitos da Fiocruz, que é um órgão, pelo menos o órgão nesse site aqui, você percebe que claramente está voltado a políticas de extrema esquerda, né? Então tem aqui o mapa de conflitos, e nesse mapa de conflitos ele vai dizer, olha, que houve uma fazenda de 1.500 hectares de terra chamado Arroba Só Cacau, que foi ocupada por 170 famílias integrantes da Liga dos Camponeses Pobres, né? Então o próprio nome de Liga dos Camponeses já mostra essa orientação marxista. E aí, onde que aparece Dom Vital? Esse nome é interessante, porque Dom Vital poderia remeter ao maior bispo da história do Brasil, Dom Vital de Olinda, mas aqui, infelizmente, nós temos um anti-Dom Vital, né? Então diz esse site que neste processo os agricultores acampados recorreram ao padre Vital, então ele era sacerdote, que havia sido pároco de Jaru no ano anterior, para mediar o caso do acampamento Canaã. Ele acionou a Comissão Pastoral da Terra de Rondônia, um órgão de teologia da libertação, que passou a negociar entre as partes uma resolução do conflito. Neste momento, a pessoa que se apresentava como proprietária das terras era Maria Ângela Simões Semeghini, que não aceitou nenhuma negociação. Então, esse bispo que faz a nota para o padre Antônio é um bispo que nós já percebemos ligados à teologia da libertação, que faz um discurso pró-campanha da fraternidade ambiental e que no passado atuou junto a órgãos comunistas para negociar com essa Maria Ângela, que seria a proprietária da terra invadida. Percebe-se aqui que a justiça deu ganho de causa à proprietária da fazenda contra os invasores. Agora vamos para um outro site que mostra a posição dessa Maria Ângela à época, retirada do próprio IPCO que publicou isso aqui. Moro em Ji-Paraná e possuo uma propriedade rural na cidade de Ariquemas, a qual está invadida por integrantes da Liga dos Camponeses Pobres. Vai ao encontro do outro site. Formado por invasores altamente violentos e ardilosos. Problema já decidido judicialmente e nos preparamos para a 8ª reintegração de posse. Porém, no dia 27 de 2 de 2012, recebi um telefonema do padre Vital Corbellini, que é o atual bispo do padre Antônio, que literalmente me disse, se não desistir da integração de posse, correrá sangue. Por precaução, registrei a ocorrência na ADP. Em março, ou seja, 18 dias após o telefonema do padre Vital, a ameaça se concretizou, em parte, pois 6 homens mascarados e armados no período noturno,
foram até outra propriedade minha e mantiveram meu empregado e família por mais ou menos 2 horas sob a mira de arma de fogo e com a missão de me trazerem um recado. O prazo para a desistência da integração de posse é o dia 23 de março, senão morreria como havia morrido seu Stefanini, que foi assassinado no dia anterior e que também estava com ordem judicial de reintegração de posse em sua fazenda. Ou seja, de acordo com essa proprietária de terra, ambos os fazendeiros entraram com reintegração de posse porque a terra havia sido invadida e esses movimentos, então, começaram a tocar o terror. Após isto, incontinente, procurei Dom Bruno, comuniquei os fatos e fui tratada de forma desdenhosa. Ontem seria a audiência de justificação da ameaça por mim sofrida. Esta não ocorreu porque o padre Vital Corbellini não compareceu. Em recompensa aos transtornos que este padre causou e está causando em minha vida, hoje ele será sagrado bispo no Rio Grande do Sul para assumir a diocese de Marabá, Pará. Enquanto eu, desde o dia 18 de março, estou pagando segurança para me manter viva. Pergunto, isto é pregada fraternidade cristã? O cristianismo atual prega o materialismo? Ou o clero de Rondônia está impregnado de comunistas? Então seria muito bom se Dom Vital, o bispo do Padre Antônio, viesse a público para desmentir essas falas da fazendeira, mas mostra-se aí 2 casos, isso por limitação de espaço para não fadigá-los aqui, mas o apoio dele à campanha da fraternidade e o envolvimento com movimentos de terra bastante questionáveis. E é natural que quando você tem um bispo revolucionário, que esse bispo persiga os bons sacerdotes, dentre eles o Padre Antônio. Então, o bispo Dom Vital Corbellini fez essa nota dizendo que nós sabemos, né, de uma falsa excomunhão ao Padre Antônio. O Padre Antônio agora acaba de forma genial de responder à carta do bispo. E é isso que eu queria mostrar para vocês também aqui. Nós até publicamos a carta na íntegra em nosso site. Padre de Marabá explica sobre perseguições sofridas em carta pública. Então aqui está o Padre Antônio de Pádua, que eu já tive o privilégio de conhecer ao vivo. E aqui está a carta aberta aos fiéis católicos dos seus 20 anos de sacerdócios. Eu sei em quem acreditei, de 22 de julho de 2026, ou seja, acaba de ser publicada. E aí o que ele vai dizer? A todos aqueles que nos últimos dias fizeram julgamentos precipitados, deram créditos a informações incompletas ou contribuíram para a minha exposição pública, desejo dirigir uma palavra serena. Não guardo rancor, rezo por todos. Contudo, a minha consciência diante de Deus obriga-me a permanecer fiel àquilo que reconheço como tradição imutável da Igreja Católica, recebida dos apóstolos, conservada pelos santos e transmitida ao longo dos séculos. A fidelidade à fé e a fidelidade à Igreja não podem ser separadas. Permanecer firme na doutrina católica de sempre não significa abandonar a Igreja. Ao contrário, significa permanecer unido àquilo que ela sempre ensinou. Então, aos que querem a verdade, mais uma vez ratifico. Permaneço católico, por graça morrerei católico. Longe de mim cometer um só pecado, que seja para perder a minha alma. E nenhum bispo ou padre pode afastar de Deus a minha alma. A alma é o bem maior que recebi de Deus e para salvá-la, jamais deixarei de ser católico nem estarei fora da igreja. Pelo contrário, sou católico e sofro pela fé católica. A grande maioria dos católicos nunca ouviu falar de crise na igreja, que é uma crise de fé. A obediência na fé e também a unidade na fé católica, fora da qual, afirmo com os papas, não há salvação. E eu diria que esse é o grande drama dos tempos atuais. Por quê? Porque as pessoas perderam contato com o que é a tradição da igreja. Elas acham hoje em dia que ser católico é tão somente ir à missa no domingo, aquela missa que nós sabemos que já tem uma série de problemas, a começar pela postura de muitos dos fiéis, que não vão bem vestidos, que comungam em pé e na mão, que fazem barulho do início ao fim da missa, estão sempre inquietas, que saem da igreja antes do final da missa e acham
que basta isso para a salvação de suas almas. Pessoas que esqueceram completamente a necessidade que nós temos de tirar do nosso caminho tudo aquilo que é obstáculo para a graça de Deus. A necessidade de nós rezarmos, jejuarmos, fazermos penitência, de termos uma vida paroquial, de participarmos de missas tradicionais. Hoje em dia, tudo isso se perdeu. E as pessoas que querem manter o que sempre foi feito acabam sendo perseguidos de forma brutal. E aí eu lembro de um trecho muito interessante de um livro escrito por um conservador que vai dizer que se Deus ainda ama a sua igreja, ele logo a tornará pequena, pobre e perseguida, assim como ele fez com a antiga Israel, de modo que possamos mantê-la viva podando-a. Se ele nos ama, podará os galhos mortos, e nós sangraremos. Então o sangue dos mártires será mais uma vez a semente da igreja, e haverá uma nova primavera com novos botões, mas não sem que haja sangue. Então, o autor em questão, Peter Kreeft, ele está dizendo aí que há uma tendência para uma crise cada vez maior e que a saída dessa crise, de certa forma, está nesses sacerdotes que buscam a verdade, apesar de todas as perseguições, dos leigos que apoiam a esses sacerdotes, de leigos, padres e bispos que olham para trás para entender o que sempre foi feito por todos em todos os locais e que fazem uma adesão a essa tradição sem misturas de revolução. Mas continua aqui então o padre. Sabemos da infiltração na igreja. São Pio X já denunciava na encíclica Pascendi que os inimigos da igreja estavam dentro dela. Isso há 100 anos atrás. E desde o pontificado de João XXIII, eles têm lugar de destaque e agora governam muitas instâncias de poder e de decisão. Como não lembrar do próprio exemplo do bispo Dom Vital, um bispo ligado à teologia da libertação e que persegue aqueles que não aderem à sua pauta. E há diversos livros que falam desse processo de infiltração, mas não só livros. As próprias escrituras falam de falsos doutores. Nossa Senhora, em diversas aparições, mostra que a crise na igreja deveria aumentar mais e mais e tomar cada vez mais a hierarquia da igreja. E é por isso que nós vemos um verdadeiro cisma na Alemanha, onde bispos, em sua maioria, pregam doutrinas e práticas imorais, como bênção de casamentos gays, a ideia de sacerdotisas mulheres, a ideia de comunhão para recasados, e daí para baixo. E aí o próprio padre vai se perguntar mais para baixo o seguinte: será que sacerdotes formados na santidade, no tomismo, na disciplina mais dura, na ascese, na contrição dos próprios pecados, no jejum e na penitência, que tem calos nos joelhos e uma retidão moral que nunca vi num padre de missa nova, estarão assim tão errados? Então isso é impressionante também, porque essa é uma expressão de algo que eu vejo muito por aí, que é a própria experiência da tradição, fazendo com que o padre desenvolva de forma mais perfeita uma compreensão do tamanho da crise da igreja. Porque se você nasce numa paróquia em que todo mundo é da teologia da libertação, em que as pessoas na hora da comunhão vão ao altar, elas próprias pegam a comunhão, então self-service, todas as bizarrices que existem por aí, se você nasce nesse ambiente, você tende a achar que essas coisas sempre foram assim. Só que quando você tem contato com sacerdotes tradicionais, com capelas tradicionais, então você percebe de forma mais clara o tamanho dessa crise, o tamanho da diferença. Então o Padre Antônio, a partir do momento que ele começou a conhecer padres tradicionais, ele percebeu, olha, tem uma diferença muito grande aqui. Há algo que eu não sei explicar, mas que é muito diferente. Então, há muitos trechos interessantes também para baixo dessa carta, né? Porque é uma carta de cerca de 5 páginas que eu recomendo que vocês leiam. Eu vou deixar o link
disponível para vocês lerem. Então, por exemplo, aqui ele fala das diferenças nas últimas 7 décadas. Assim, quem guarda a fé, a oração, a disciplina, os sacramentos, a missa e a doutrina sem desvios doutrinários, como o ecumenismo, que foi apresentado pela Unitatis Sedita Gratio, a sinodalidade e a liberdade religiosa, na Dignitatis Humanae, a alteração dos fins do matrimônio, na Gaudium et Spes, a ideia de salvação fora da igreja, na Lumen Gentium, a afirmação de que os muçulmanos tocam o mesmo céu, na Lumen Gentium e na Nostra Aetate, de que os judeus são os nossos irmãos mais velhos, né, e assim sucessivamente. Ou ainda ver uma bispa anglicana ser recebida com tapete vermelho e ministrar bênçãos diante do túmulo de São Pedro, que é o que nós vimos recentemente, de uma bispa anglicana, que para nós católicos, pela doutrina, é tão somente uma leiga fantasiada de bispa, dando a bênção para bispos católicos. E mais uma vez, nada acontece. E por que nada acontece, pessoal? Nada acontece porque todas essas coisas estão indo na mesma direção. Na ideia de revolução litúrgica, de liberdade religiosa, ecumenismo, diálogo interreligioso e sinodalidade. E é óbvio que nesse contexto em que todas as propostas revolucionárias são aceitas, qual é a única coisa que não pode ser aceita? É justamente a ideia de sacerdotes que queiram viver de forma católica. Numa capela tradicional, dando os sacramentos de forma tradicional e fazendo o que sempre foi feito pelos sacerdotes diante deles. É transmitir tão somente aquilo que ele recebeu. Então, pessoal, eu não sabia se vocês já conheciam o Padre Antônio de Pádua, a perseguição que ele está sofrendo. Deixe o seu comentário nesse vídeo aqui. Nós temos vários livros que falam sobre a necessidade de resgatar a tradição da igreja, que estão nesse combo aqui, o combo da tradição, que como é um combo, tem um desconto muito especial para quem quiser adquirir. Então, nossos parabéns ao Padre Antônio de Pádua. Eu espero que eu tenha a oportunidade de reencontrá-lo, porque realmente eu já tinha feito um vídeo no passado sobre ele, e o que todos os seus paroquianos sempre falaram é que é um sacerdote exemplar. E é óbvio que é natural que os sacerdotes exemplares façam esse movimento para a tradição, porque parece haver uma graça atual ali que acaba movendo esses corações predispostos a serem realmente sacerdotes, a encontrarem a tradição, como foi o caso do Padre François Costa, do Padre Wander, do Padre Antônio de Pádua e de vários outros que nós sabemos pelo Brasil que estão fazendo esse movimento também pela tradição. Então, muito obrigado a todos que nos assistiram até aqui. Até o próximo vídeo e que viva Cristo Rei!